Olá, alunos do 8º ano. Hoje a gente volta com mais uma aula e hoje a gente fala sobre as fases da Lua, certo? Porém, antes da gente começar a ver esse vídeo que eu estou produzindo para vocês, certo? Eu vou passar para vocês assistirem um vídeo, a evolução da Lua. Então, vocês vão primeiro assistir esse vídeo, a evolução da Lua, e depois vocês vão responder a estas perguntas que eu vou fazer agora, certo? Há quanto tempo aproximadamente ocorreu a formação da Lua? É a primeira questão. A segunda, qual o nome da enorme cratera na região sul da Lua? Terceira questão, o que aconteceu após a Lua sofrer um pesado bombardeio por asteroides e cometas? São essas as três perguntas que vocês vão tentar responder depois de assistir a evolução da Lua, certo? Aí, então, vocês pausam esse vídeo que eu estou produzindo, assiste esse vídeo, a evolução da Lua, responde as questões, as três perguntinhas e depois vocês voltam a assistir este meu vídeo, ok? Então, vamos lá, né? As fases da Lua. Vamos falar sobre um pouco sobre o que é a Lua. Então, vocês já sabem, eu acredito, porque é conteúdo que a gente já começou a ver lá no 6º ano, certo? Então, a Lua é um satélite natural do planeta Terra, distanciado por aproximadamente 384,405 quilômetros. Então, um pouquinho distante aqui da nossa Terra, não é isso? Estima-se que existe um número superior a 150 luas no sistema solar, certo? Não na Terra, no sistema solar. Dizem que somente Netuno possui 13 luas, Saturno 48 e Júpiter 62. Dizem, né? Não se sabe se é verdade, mas dizem que existem todas essas luas aí. Então, a maior lua do sistema solar é Titã, e seu tamanho é 2 vezes maior ao da nossa lua terráquea, certo? Então, a maior lua do sistema solar é Titã e é 2 vezes maior que a nossa lua. A nossa lua é o único corpo celeste ao receber seres humanos, né? Em 1969, né, foi o primeiro pouso do homem lá na nossa lua. Então, é a primeira lua que recebeu seres humanos até hoje. O seu diâmetro é de aproximadamente 3.500 quilômetros, né? Essa roda da Lua tem exatamente esses 3.500 quilômetros. E por esta razão, seu tamanho é de 80 vezes inferior ao do planeta Terra. Ou seja, ele é 80 vezes menor, né? Esse tamanho da Lua é 80 vezes menor do que o nosso planeta Terra. Ao longo da superfície lunar, não são identificados gases, como nitrogênio, oxigênio ou mesmo água. Então, na superfície da Lua, a gente não encontra esses gases e nem mesmo água. Então, para o ser humano, quando foi lá, né, consequentemente, ele tanto levou gases como levou água para poder sobreviver lá, né? Então, esse corpo celeste é visto da Terra e exibe várias formas. Mesmo assim, expõe sempre a mesma face, ou seja, exibe várias fases, né? Como a gente vai ver daqui a pouco essas fases. Porém, expõe a mesma face, ela não muda a cara, vamos dizer assim, né? O tempo gasto para a realização do movimento de rotação é o mesmo para o de translação, ou seja, diferente da Terra, né? Que tem um determinado período de tempo para realizar a sua rotação e translação. A Lua faz esses dois percursos, tanto rotação como translação, ao mesmo tempo.
Então, no movimento de rotação, a Lua gira em torno de si mesma, sendo necessário 27 dias e 8 horas. Tempo igual gasto para o movimento de translação, deslocando-se em torno do Sol. Então, ela tanto gasta 27 dias e 7 horas para girar em torno dela mesma, como gasta 27 dias e 7 horas girando em torno do Sol. E aqui a gente está vendo ela girando, né, em torno da Terra, aqui, ó, como vocês estão vendo, certo? A face da Lua iluminada apresenta uma temperatura de aproximadamente 127 graus, enquanto que a face não iluminada gira em torno de 170 graus. Ou seja, né, a temperatura da Lua não é muito acessível. 127 e 170, aliás, 127 graus é muito grau, né, meio quente, e menos 170 graus é o quê? Bem gelado, não é isso? Ao contrário do planeta Terra, a Lua não possui atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de gás que envolve a Terra, não é isso? Então, ao contrário do planeta, a Lua não tem essa camada de gás, né? A superfície lunar permanece ilesa por milhões de anos, exceto as crateras causadas pelas colisões de meteoritos. Ou seja, né, a superfície da Lua permanece do mesmo jeito desde a época que ela foi criada, a não ser por essas crateras que se ocasionaram devido à queda, né, ou à colisão, né, meteoros batendo nela. Aí ocorreu essas crateras, ok? Então, a Lua, ela interfere diretamente nas marés em razão das águas oceânicas serem atraídas durante o deslocamento orbital desse corpo celeste, né? No que ela está orbitando, a Lua está lá orbitando em torno da Terra, né? As águas são atraídas. E aí a gente tem as marés cheias e as marés baixas, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? A gente vê aqui, ó, isso é a mesma imagem cheia e a mesma imagem seca. A água sobe e a água desce pela influência da nossa Lua. As fases da Lua é o que a gente vai ver agora. Então, as fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Um ciclo é quando ela fica girando, né? É uma coisa que gira um ciclo. Isso acontece em virtude da variação de sua posição em relação ao planeta e ao Sol. Então, a gente vê, né, essas diferentes fases, que são 4, porque, né, a Lua ela fica variando a sua posição, né, em relação ao Sol e também em relação ao planeta. E assim a gente fica aqui debaixo e vê essas diferentes posições. Então, a Lua apresenta 4 faces, né? A fase nova, a crescente, a cheia e a minguante. E cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias, né? 7 a 8 dias elas aparecem com uma cara nova para a gente, certo? Então, não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Só quem emite luz própria são as estrelas, né? Como o Sol, por exemplo, é a maior estrela que a gente tem no nosso sistema solar. E o Sol tem luz própria, né? E o Sol, com sua luz, sai por aí iluminando vários outros astros que tem lá no sistema solar. Então, a Lua não é uma estrela e, portanto, ela não tem luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz do Sol, reflete a luz proveniente do Sol. Aquela iluminação que a gente vê da Lua é simplesmente o reflexo do Sol nela. Ela não tem luz própria.
A Lua apresenta 3 principais movimentos. Ela tem 3 principais movimentos. É a rotação, que é o giro que ela faz em torno do seu próprio eixo. A revolução, que é ao redor da Terra, né? Ela girando em redor da Terra. E a translação, que é quando ela gira ao redor do Sol, junto com a Terra. Ela, juntamente com a Terra, vai girando em torno do Sol. Então, desta forma, ela vai assumindo diferentes posições em relação à Terra e o Sol, certo? Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que as fases da Lua não são vistas de maneira diferente nos hemisférios norte e sul, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem lugar no planeta Terra que está de noite e tem lugar no planeta Terra que está de dia. Então, a gente não pode ver a mesma face da Lua nos hemisférios norte e sul. Vai ter uma diferença aí, certo? Então, as 4 fases da Lua. Primeiro, a Lua nova, né? Nessa fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. E por isso não a vemos neste momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Então, como ela está, né, entre o Sol e a Terra, a gente não consegue vê-la somente, né, quando ela nasce um pouquinho lá às 6 horas e se põe às 18. A Lua crescente ou quarto crescente, também como é chamada, recebe essa denominação, pois neste momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. A gente não consegue observar ela toda, conforme a gente está vendo aqui, né? Só 1/4. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Então, à meia-noite a gente já não vê mais, né? Ela. A Lua cheia, nessa fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua. E, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite, iluminado integralmente pelo Sol. Então, nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas, que é às 6, e se põe aproximadamente às 6 do dia seguinte, né? E ela aparece grande, bonita lá no céu e a gente vê muito bem. A Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Então, nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar apenas 1/4 de sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente. Então, se ela está assim, a gente vê assim a outra, né? No sentido oposto. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Muito rápido, né, também. Então, os ciclos da Lua. O que vem ser o ciclo da Lua? O ciclo da Lua, ou ciclo de lunação, chamada também de período sinódico da Lua, ocorre em aproximadamente 29,5 dias. Ou seja, há quase 30 dias ocorre esse ciclo, né? Que é quando essa Lua passa, né? Por todas aquelas luas ali que a gente viu. É, portanto, conhecido como mês lunar e durante esse período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar. Ou seja, o ciclo lunar é praticamente 30 dias, é um mês, né? E as 4 luas aparecem. É por isso que antigamente o povo começou a contar o tempo pelas luas. Quando se passava 4 luas, dizia-se que se passou um mês, né? Que é praticamente um mês, né? 29,5 dias, praticamente um mês, ok? E aqui nós temos, né? Esse ciclo lunar. Aqui nós temos as 4 luas e o que vai acontecendo, né? Nessa posição da Lua no nosso sistema solar.
Então, vamos começar aqui pela lua cheia, né? A lua cheia é verão e a fase da mãe, a fase da ovulação, ou seja, é um dos seres vivos, as fêmeas começam a ovular para gerar filhos, vamos dizer assim. É nutridora, sustentadora, tecedora de pivô. Né? É o que a lua cheia faz, tecedora de pivô. Ainda temos aqui a abelha, cavalo, pombo e vaca, né? Amor, radicência, manifesta e fertilidade, aqui entre esses aqui. Maternidade, soberania, outro verde, deusa das águas vivas e maturidade. Aqui nós temos HA, o espelho, sul e a natureza. Aqui na lua minguante, a face da feiticeira. Ui. Grau, serpente, coruja e gato. São os animais que representam o foice, o oeste e a maçã. Né? É bruxa, mulher sábia, madrasta má e sedutora, e mulher sedutora. Tudo isso está aqui nessa fase da lua minguante. A transformação, corte compulsivo, descida, intuição, magia, retiro, destruição, iniciação, sexualidade, desejo, loucura, verdade, declínio. Então, tudo isso pode acontecer sobre a influência da lua minguante, a lua feiticeira. Vocês cuidado com ela, tá, gente? O inferno, né? A lua, inferno da lua escura, né? Menstruação, fases da bruxa anciã, né? Quem representa? O grão, a serpente, a aranha, o sapo, o cavalo marinho. Temos o útero, a tumba, os padrões, o universo, o norte, a terra e as sementes. Tudo isso aqui está sob a influência dessa lua escura, né? Que é aquela que a gente não vê, lembra? A bruxa, a mulher velha, a avó, a rainha da morte e a do nascimento. Não manifesto, gestação, potencial espiritual. Renascimento, absorção, instinto e oráculo. Profecia, conselho, sabedoria e desmaraná. Então, isso também está tudo sob influência da lua escura. A lua nova, que a gente não vê. E aqui, a primavera, né, está na lua crescente. Nós vamos ter a primavera e também a fase da donzela. E estamos sob o domínio de quem? Do fogo, do ar, do botão do amor, do arco e do leste. E os animais, o lebre, o leão, o unicórnio e o cão de caça. E nós temos a donzela, menina, a noiva das flores e a caçadora. E temos essas influências aqui, né? Ascensão, inspiração, intelecto, atividade, crescimento, alegria, tecer, energia física, defensora, musa, pureza, buscas e começos. Algumas curiosidades, né? Então, as curiosidades que a gente tem da Lua, fora essas outras que a gente viu ali, né? Que são essas influências, que para os mais antigos é verdade, porém para os mais jovens não é, né? E assim sucessivamente. Mas essas curiosidades aqui existem, certo? A superlua ou lua cheia é caracterizada pelo momento em que a lua cheia está mais próxima à Terra. Nesse momento ela parece maior e mais brilhante. E é verdade, né? Quando a gente está na lua cheia, a gente vê aquela lua enorme no céu, linda, maravilhosa. Os eclipses também são verdadeiros, né? Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Lua, o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, ou seja, estão um atrás do outro, bem emparelhadinhos. Então, os eclipses solares ocorrem durante a Lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Já os eclipses lunares ocorrem durante a Lua cheia, quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Então, nós temos aí, né, o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse solar é quando o Sol desaparece, né, de dia, e
a Terra fica escura. Desculpa. Eita. Então, os eclipses solares é quando solares é quando o Sol desaparece. E quando o Sol desaparece, né, é de dia e fica escuro, é durante a lua nova, certo? E para acontecer, a lua deve estar entre a Terra e o Sol. Aí o Sol desaparece e fica escuro. E já os eclipses, né, é quando a lua desaparece. E quando a lua desaparece, né, os eclipses lunares é quando a lua desaparece. Que ocorre durante a lua cheia, quando a Terra está entre a lua e o Sol. Aí a lua é quem não vai estar aparecendo, certo? E é a lua cheia, que a gente já viu que ela, né, aliás, a lua nova é quem não aparece. Então, um dos álbuns mais famosos da banda inglesa Pink Floyd fez menção ao lado obscuro da lua. E aqui tem Day Dark Side of the Moon. Será que eu falei certo, hein? Perguntei a Alexandre depois. Contudo, todas as fases da lua são iluminadas pelo Sol, certo? Todas as fases da lua são iluminadas pelo Sol. O que acontece é que, pelo fato do período da rotação da lua ser o mesmo do seu período de revolução, existe uma fase que nunca vemos na Terra, que seria esse lado obscuro da lua, certo? É aqui que ele fala, o lado obscuro da lua, né? Nessa canção inglesa da banda Pink Floyd. E assim a gente termina, né? Eu mostrando a vocês aqui, certo? O sistema solar, sendo que não só com a Terra, né? Tá faltando o resto dos planetas aqui, né? Aqui nós temos o Sol, a Lua nova, que é a lua escura, né? Isso, a gente não vê, toda escura. Que aqui da face da Terra, vocês reparem que ela tá toda escura. Aí não tem como a gente ver, não é isso? Tá escuro. Aqui nós temos a quarto minguante, a gente só vê esse pedacinho. Aqui a gente vê a cheia, então a gente vê uma face todinha dela. Aqui nós estamos vendo, né? O Sol iluminando ela todinha. Aí aqui nós temos a quarto crescente. Repare que é o contrário, não é isso? Ó. A parte que a gente vê é essa aqui está no escuro. E, sendo assim, a gente passou aqui pelo ciclo lunar, né? Que é quando aparece as 4 luas. Ok, minha gente? Então, estarei mandando os vídeos, né, para vocês. Vocês vão ver o vídeo A Evolução da Lua. E depois que vocês terminarem, vocês vão pausar, vão fazer as perguntas, vão ver o filme, depois vão voltar para esse filme, esse vídeo, aula explicativa que eu estou mandando para vocês. Aí depois vocês vão assistir um outro vídeo que é A Lenda de São Jorge, certo? Que é para a gente ficar mais por dentro. E lembrando, minha gente, que as fases da Lua, essas coisas, vai cair tudo nas Olimpíadas de Ciências. E a gente está, né, depois do recesso, vamos dar uma estudada sobre os conteúdos das Olimpíadas de Ciência para ver se a gente tem um êxito melhor na Olimpíada, se a gente tira uma nota boa, ok? Então, eu estarei também mandando a atividade, lembrando que só aceito atividade com perguntas e respostas. E era só isso. Até breve e tchau!